Você saberia me dizer o que Jurassic Park, Harry Potter, The Walking Dead, The Last of Us, Resident Evil têm em comum? Além, é claro, de eu gostar astronomicamente de cada uma delas. Bom, meus amigos, o que todas essas obras têm em comum são os lugares onde elas são ambientadas, onde essas histórias se passam, os ambientes fictícios que tornam toda essa trama possível. Se tem uma coisa que todas essas obras possuem, é uma ambientação icônica, que a gente consegue resumir de maneira muito sucinta usando duas palavras. Ou são lugares abandonados, ou lugares remotos. No caso de The Walking Dead, The Last of Us, a gente tem literalmente o nosso mundo carcomido, mano. É o nosso mundo abandonado. A civilização se foi e agora a natureza toma conta de tudo. E tudo que a gente tem são monumentos antigos da humanidade, que possibilitam todas as tramas da história se desenrolar. E quando esses lugares não são abandonados, eles são, no mínimo, remotos, né? Lugares afastados de tudo que a gente conhece. Uma escola de magia ambientada longe de tudo que a gente conhece, uma ilha escondida nas profundezas da América Central, onde lá os dinossauros vivem. No caso do Jurassic Park, a gente tem meio que as duas coisas ao mesmo tempo a partir do segundo filme, né? Onde o parque é abandonado e a gente não só tem um lugar remoto onde os dinossauros vivem, mas um lugar abandonado e remoto onde os dinossauros vivem. Ou a ilha de Lost, uma ilha perdida pelo mundo, onde coisas muito estranhas acontecem e cativam a nossa curiosidade. Todas as suas obras têm isso em comum, embora tenham histórias muito diferentes, elas compartilham dessa característica. Suas ambientações são quase como personagens e são cruciais para o desenrolar de tudo. Agora, por que lugares isolados e ou abandonados são tão interessantes? É sobre isso que é o nosso vídeo de hoje. Mistério e curiosidade. Olha, se tem uma coisa que todos esses lugares têm em comum é que eles instigam extremamente o mistério, a curiosidade, o desconhecido. Geralmente, nessas obras, você se adentra a um lugar completamente misterioso. Os lugares abandonados de The Walking Dead, as ruínas do Jurassic Park ou a própria ilha em si, os mistérios da ilha de Lost, as masmorras desconhecidas e proibidas muitas vezes do castelo de Hogwarts. Muita coisa desconhecida aguarda o leitor ou o telespectador quando você consome um tipo de obra com uma locação tão exótica assim. É diferente do nosso mundo normal e por isso, quando você entra nesse lugar onde coisas estranhas acontecem, a curiosidade e o mistério costuma permear sempre esse tipo de história, sendo até em alguns casos crucial e característica fundamental da narrativa, como é no caso de Lost. Lost se sustenta principalmente pelo mistério e pelo desconhecido, faz parte da fórmula da série e do que tornou ela tão interessante e é o segredo de todo o sucesso dela. Tudo isso só é possível por conta da localização. A gente está ambientado numa ilha misteriosa onde essas coisas se tornam possíveis. A mesma coisa acontece com Harry Potter, né? Todos os livros e filmes só são possíveis porque Hogwarts e as cercanias de Hogwarts são um lugar muito propício para o desconhecido acontecer. A atmosfera e imersão. Essas obras que eu citei até agora, todas elas desfrutam da minha mais profunda admiração. E tem um motivo sólido para isso. Ao consumi-las, eu fiquei profundamente imerso em toda a narrativa e na ambientação, principalmente. Você consegue quase sentir o cheiro da floresta de Lost, da Ilha Nublar. Você se sente e muitas vezes acaba por imaginar como seria sua vizinhança em caso de apocalipse zumbi. Não à toa, o Próximo Mundo existe por causa disso, né? Nossa série pós-apocalíptica ambientada no Brasil. Em muito é um exercício de imaginar como seria um apocalipse zumbi no Brasil, num lugar onde a gente conhece e tudo mais. É algo que move a gente. Quantas vezes você já não assistindo The Walking Dead ou The Last of Us imaginou como seria a sua vizinhança neste contexto, né? É quase como ver aquele mundo que você conhece de maneira tão diferente, com a nossa ausência, com a ausência da civilização, com a natureza tomando conta de volta do que é dela por direito. É tão intrigante que você não consegue não imaginar uma coisa dessa acontecendo com a sua civilização. Por isso é tão interessante. E quando você tá assistindo uma história ambientada num lugar tão interessante assim e tão legal, você só entra, sabe? Você esquece do seu mundo, você esquece da vida real e entra pra experienciar
vivenciar esse mundo novo, esse mundo completamente diferente. E por isso que tem muito jogo que se utiliza do ambiente pós-apocalíptico ou de lugares muito remotos para contar suas histórias. Resident Evil faz isso em praticamente todos os jogos. E é a minha franquia favorita de videogames muito por causa disso. As locações de Resident Evil são quase como personagens. O que é a vila do Resident Evil 4, se não um lugar extremamente remoto e decadente que instiga completamente, que faz com que você se sinta dentro daquele mundo, sabe? Quando você tá lá mesmo, você quase consegue sentir o cheiro do lugar. Esse formato de ter um lugar misterioso e remoto para onde os personagens vão e é onde rola toda a trama majoritariamente, é tão importante, é tão forte, né, esse artifício, que ele foi listado pelo Joseph Campbell na Jornada do Herói. Ele é uma das etapas cruciais da Jornada do Herói. A Jornada do Herói, para quem não conhece, é basicamente uma lista que esse Joseph Campbell fez, alegando que a maioria dos mitos que a humanidade cria seguem uma fórmula. Eles, intencionalmente ou não, seguem essa fórmula, obedecem diversas etapas na construção das histórias. E uma dessas etapas é a travessia do primeiro limiar, que é quando o protagonista deixa pra trás o seu mundo normal, o mundo normal, e entra de cabeça nesse mundo diferente, nesse mundo novo, que funciona de maneira completamente diferente do mundo habitual. É assim com Hogwarts em Harry Potter, é assim com a Ilha de Lost, é assim até com o Apocalipse Zumbi. Por mais que seja o mesmo mundo onde o Rick adentra quando ele acorda no Apocalipse Zumbi, é um mundo tão diferente que acaba sendo um mundo completamente novo. Mas aqui eu acho que ganha até uma característica nova, muito interessante. Macaco! Porque é uma mescla, é um lugar novo e ao mesmo tempo é um lugar que você conhece, é a nossa sociedade, mas a nossa sociedade destruída, ela não existe mais, mas aquele lugar é um lugar que você conhece, mas ao mesmo tempo não conhece mais. Simbolismo. Bom, meus amigos, geralmente as ambientações também querem dizer alguma coisa. Às vezes elas querem passar uma mensagem, muitas vezes até não intencionalmente. Muitas vezes essas obras geram essas reflexões, não de maneira intencional, mas que essa ambientação por si só possibilitou essa reflexão. Às vezes nem sequer é a intenção do autor, mas a obra possibilita que você gere essa reflexão e muitas vezes é até inevitável você ter essa reflexão. Um caso que é pensado e que a obra é toda concebida em cima disso é a decadência do Jurassic Park ser uma alegoria direta à ganância humana. O Jurassic Park todo gira em torno da ganância e a sua decadência, a sua queda, deve-se à ganância. A avareza humana geralmente tende ao caos, como é muito bem exemplificado pelo Ian Malcolm no filme, que o Jurassic Park seria impossível e que ele sempre tenderia ao caos. Não importa o quanto você tente prever e controlar, o caos sempre se liberta. Às vezes perigosamente, outras vezes dolorosamente, como diz o próprio Ian Malcolm, gênio. E também a gente tem as reflexões em que a gente não consegue dizer se foram intenções do autor ou não, mas que elas estão lá, sabe? E a história permite que você faça isso. Como, por exemplo, quando você consome qualquer obra pós-apocalíptica, qualquer obra onde você vê a nossa sociedade em queda ou extinta, como é o caso do The Walking Dead, por exemplo, do The Last of Us também. A finitude da humanidade é muito palpável, é algo muito relacionável. E, sobretudo, nos tempos atuais, onde a demanda por esse tipo de história pós-apocalíptica tem crescido, porque cada vez mais a gente tem se identificado com esse tipo de história e a gente gosta muito mais, sabe? Nos tempos atuais, é muito comum você ver esse tipo de obra em todas as mídias. Livros, séries, filmes, jogos principalmente, você tem em todos os lugares, porque esse é um tema que, fora da ficção, é muito caro a nós, sabe? A nossa finitude, as consequências das nossas ações, a gente tem cada vez mais discutido o assunto fim do mundo, tá ligado? Por conta até do nosso contexto atual. Parece que a gente tá no fio da navalha o tempo inteiro e agora com mudança climática. Alguns anos atrás teve o exemplo da pandemia. Sobretudo nos dias atuais, parece que o fim não é nada fantasioso. Parece que quando uma obra trata sobre o fim do mundo, ela tá sendo, na verdade, muito coerente com as possibilidades, com as projeções, muitas vezes, feitas de maneira científica, tá ligado? Então esse exercício de ver a nossa sociedade destruída, sendo esquecida e a natureza tomando conta do que é dela de novo, é só muito interessante que a gente se relaciona muito com o nosso próprio contexto, né? E como a gente tá na eminência de algo assim acontecer o tempo inteiro.
de tragédias assim acontecerem, e elas acontecem às vezes, no nosso mundo atual. Então não tem como, eu imagino que esse tema sempre estará em alta e sempre será relevante. Exploração. Bom, meus amigos, com tudo isso que eu já listei sobre esses lugares, essas ambientações, só corrobora com uma coisa: esses lugares com certeza são muito interessantes, e por serem muito interessantes, eles instigam a sua exploração. Como eu falei lá no início, eles instigam o mistério e a curiosidade, e isso também instiga você a explorar esses mundos. Por isso é tão interessante você ver os personagens nessas histórias, seja em filmes, em livros, em séries. Você acha muito interessante a exploração, a descoberta, os personagens andando por esses cenários e descobrindo o que eles têm a oferecer, indo atrás de respostas e tudo mais. É muito interessante a exploração desse tipo de lugar. E falando em exploração, a gente tem que citar os jogos, que é a mídia que melhor retrata a exploração desse tipo de bioma. Porque, basicamente, você é o protagonista e você vai explorar. Você é o jogador, você está na pele do protagonista e você vai explorar por si mesmo. Quantos jogos não fazem isso de maneira excepcional? Você entra mesmo no bagulho, de tão imersivo que é, de tão interessante que é, perambular por aquelas locações exóticas, muitas vezes abandonadas, muitas vezes afastadas da civilização. E a gente fica muito entretido explorando esse lugar. A maioria dos jogos mais icônicos de Resident Evil tem locações que são personagens, sabe? Lugares que são personagens. A mansão do primeiro jogo, a delegacia do segundo jogo, Raccoon City no terceiro jogo e, óbvio, o meu exemplo favorito, a vila do Resident Evil 4. Eu cresci jogando Resident Evil 4, foi o meu primeiro Resident Evil, é o meu favorito, eu amo o remake. E, cara, estar naquela vila, ouvindo aquela trilha sonora maravilhosa, esquecida, parece que ela parou no tempo, no âmago ali da Europa, da Espanha, e você vai pra lá numa missão de exploração, que depois vira uma missão de resgate, você tem que salvar a Ashley, e ao mesmo tempo que você vai explorando, você vai descobrindo mais sobre aquele povo que foi infectado por esse parasita, que faz com que eles ajam de maneira estranha e agressiva e ataquem tudo que se mexe, e aí você tem as plagas que são sensíveis à luz do sol, elas só aparecem de noite, e aí quando anoitece elas começam a aparecer, você tem o elemento da chuva, banhando aquele vilarejo decadente, nas cercanias de tudo isso você tem o lago, a cabaninha do Louis Serra, aquelas estruturas rústicas, né, por toda parte. Você fica pensando como era esse lugar antes de tudo isso e o que está acontecendo aqui, né? É muito interessante, é muito instigante e eu adoro. Pra mim, é a melhor ambientação dos videogames, em se falando de Resident Evil 4, e, cara, tá no meu coração. Quando eu ouço Serenity, que está presente em praticamente todos os vídeos desse canal, e por um motivo, ela é muito importante pra mim, e quando eu tô nesse lugar, explorando, e eu ouço essa música quando a gente chega perto lá do vendedor, cara, é especial, tá? É especial. Como é bom Resident Evil 4zinho até zerar, né, meus amigos? E por fim, não menos importante, a gente tem, obviamente, o visual, meus amigos. É sempre muito agradável, em falando de visual, acompanhar essas obras, estar nesses universos, entrar nesses mundos e conhecer essas ambientações. Se tem uma coisa que todas essas obras têm em comum, é o fato de serem muito marcantes visualmente falando. Todo mundo lembra da entrada de Atlanta, todo mundo lembra da ilha de Lost vista ao longe, todo mundo lembra dos portões do Jurassic Park, todo mundo lembra da chegada em Hogwarts. E tudo isso é muito marcante, tudo isso é muito épico, né? Se você pegar um trecho cortado, picotado de uma imagem e mostrar pra alguém que conhece essas obras, ele vai reconhecer esses lugares, sabe? Porque é muito marcante, sabe? E torna essas obras memoráveis, distintas, e elas ficam com você depois que elas acabam. E a beleza, às vezes, da decadência mesmo, da tragédia que é o fim da humanidade ou a decadência do Jurassic Park, tudo isso acaba agregando, sabe? E acaba sendo uma beleza trágica que a gente vê na tela. A gente quebra a monotonia da nossa realidade e vai para algo completamente novo, onde tudo é diferente. Mas é isso aí, meus amigos, esse foi um vídeo diferente que eu decidi fazer em homenagem a essas ambientações icônicas das obras que a gente gosta, tentando explicar por que é tão interessante, por que é tão
engajante acompanhar essas obras que são ambientadas nesses lugares. Eu espero que você tenha gostado, meu amigo. Se for o caso, considere dar o like no vídeo, tá? Pra impulsionar ele pra internet pro mundo afora, para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. Também engrandeça o debate e acrescente a ele, comentando aí na área dos comentários, meus amigos, o que você achou, o que você tem a acrescentar, e considere virar membro do canal para impulsionar todas as nossas operações aqui, para financiar o Próximo Mundo, a nossa série pós-apocalíptica ambientada no Brasil. Continuem ligados aí no canal, a gente volta em breve. Muito obrigado por toda a audiência, por ter assistido até aqui. Até mais e falou!